Boa tarde, vamos mais aqui a mais um capítulo da Bíblia, mais um livro. Esse livro é o livro do próprio Daniel, né? Que fala o Daniel na cova dos leões. Daniel foi um grande exemplo de fidelidade a Deus, né? De ser fidedigno e ter fé em Deus. E tem uma grande história, um grande exemplo no livro da Bíblia, né? Daniel tinha 17 anos quando foi levado para a Babilônia para ser membro da nobreza judaica. Ele era um adolescente hebreu, foi retirado de sua família junto com outros jovens para estudar e aprender coisas e ser líder, né, membro da nobreza judaica naquela época. Isso era uma coisa muito comum. Foi no governo de Nabucodonosor, no governo dele que ele tinha essa coisa, né, de resgatar jovens adolescentes, tirar do meio familiar, instruir esses jovens para o uso deles. E Daniel se destacou muito durante esse período, porque ele era muito íntegro, né, e o poder do Espírito Santo estava todo sobre ele. Ele sempre frequentou, né, o templo dele na época e tinha muita fé em Cristo, né? Tinha muita fé nas palavras e nos ensinamentos de Cristo segundo Moisés. Então, quando ele foi para lá, para o palácio, ele teve muitas iguarias ofertado a ele para se alimentar e ele recusou essa alimentação porque provavelmente não era o aconselhado segundo as leis de Moisés que ele seguia. E ele disse que o Deus dele não aceitaria que comesse tais alimentos, né? E pediu para ficar durante 10 dias se alimentando só de legumes e água. O pessoal do palácio e as pessoas responsáveis pelos ensinamentos desses meninos, ele e mais 3. O restante aceitou porque achou maravilhoso aquela fartura de alimentação, né? Que eles nunca tinham visto, nunca tinham se alimentado por aquilo. Mas eles e mais 3 jovens se recusaram a se alimentar e foi aceito pelos organizadores, né? Dessa união desses jovens para instruir, para dar orientação, que eles fossem alimentados durante 10 dias, porque foi a pedido do próprio Daniel, que deixasse eles nessa alimentação de 10 dias e visse no final, né, se ele tinha alguma diferença da alimentação deles. E no final dos 10 dias, quando ele se apresentou, né, aos superiores dele, que estavam ali para dar orientações a ele sobre os ensinamentos, sobre os estudos dele lá, Daniel estava mais forte junto com os colegas do que os outros que estavam se alimentando de todas aquelas iguarias. E eles estavam se alimentando só de legumes e água. Então todos ficaram impressionados com isso, né? Nesse fortalecimento que eles não sabiam no período de que era, mas o Espírito Santo e Deus estavam ali dando aquela fortaleza a Daniel e seus amigos. Tanto que tanto ele como seus amigos, mas mais a Daniel, né? Foi dado mais preferência a Daniel, mas todos eles tiveram o dom de alguma coisa, tiveram poderes diferentes, né? Daniel tinha o poder de estar interpretando sonhos, de ter uma comunicação maior com Deus, e os colegas dele que também fizeram essa alimentação, porque confiava, né, nos ensinamentos de Moisés na época, também tiveram também, mas não com tanto poder quanto Daniel. Daniel, num período, foi feita, teve tipo assim, uma sabatina de perguntas para ele e os colegas, e eles, os 4, se sobressaíram muito, né, da questão de respostas, porque estavam ali todos sendo induzidos por Deus, né, para poder dar as respostas certas, para poder, porque de qualquer forma eles tinham ali uma coisa a realizar, né, eles tinham um propósito ali dentro. A partir do momento, né, que várias pessoas foram chamadas por
Nabucodonosor, para interpretar um sonho e que os grandes sábios não conseguiam. E Daniel conseguiu interpretar esse sonho, né, para Nabucodonosor. Desculpa, o nome é complicadinho mesmo. Daniel foi colocado como governador de toda a província da Babilônia. Recebeu esse mérito porque ele conseguiu interpretar o sonho que dizia, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor, né, na época. E através desse sonho que ia se tornar realidade, mas que Nabucodonosor tomou providência para isso e confirmou, ele se tornou governador da província da Babilônia. Também teve a questão dele interpretar um outro sonho de que Nabucodonosor teria uma humilhação devido a seu orgulho e soberba na época do seu governo. Era muito orgulhoso e tinha muita soberba e acabou perdendo o seu cargo, né, o seu trono. Depois da morte de Nabucodonosor, foi o reinado de Belzazar, e eles, em determinado dia, esse Belzazar era muito festeiro, estava em uma determinada festa, em um período, e apareceu ali na área, né, da festa, umas palavras colocadas na parede através de uma mão que dizia que ninguém conseguia interpretar, porque eram umas siglas, umas palavras difíceis. Foram chamados também pessoas, os sábios da época, para fazer a interpretação do que estava escrito ali na parede. Ninguém conseguiu. Foi quando lembraram de Daniel e ele foi lá e interpretou, dizendo que era a queda do rei atual, a queda de Belzazar, né? Que acabou acontecendo mesmo. Depois que Belzazar saiu, né, teve sua queda e saiu do trono, foi então que entrou Dário. E Dário nomeou, por causa das grandes profecias de Daniel, da grande sabedoria que ele tinha, na verdade ele era um grande profeta. Dário acabou colocando Daniel ali como destacando Daniel entre os outros, né? Ele botou governadores e supervisores e botou Daniel num desses cargos. E Daniel se sobressaía muito por causa de sua sabedoria, né? Porque profetizava e se tornava realidade aquilo. Os outros governadores da época e os supervisores, né? Então tiveram assim uma grande inveja, né? Uma grande inveja mesmo, né? Porque queria tirar Daniel dali, porque ele era o preferido de Dário, ou de Dario, como era chamado. E eles então planejaram uma coisa, fizeram Dario fazer um decreto dizendo que durante 30 dias ninguém poderia orar para outro Deus a não ser para ele, para o rei Dario, né? Que era considerado como um rei da época. E o que aconteceu era que Daniel era uma pessoa muito fidedigna a Deus e um homem de oração. Ele orava 3 vezes por dia, né? Todos os dias, independente de qualquer coisa. Mas, por saber disso, né? Os colegas dele de serviço, os governadores e supervisores que estavam com ele ali, sabia que ele não ia abdicar disso, porque Daniel era fiel aos seus princípios, aos princípios de Cristo, então não ia se rebaixar a nenhum decreto. Eles sabiam disso, da fidelidade de Daniel com Cristo. E aí, quando Daniel continuou a fazer as suas orações e eles entregaram a Dario Daniel não queria Dario não queria, né, colocar Daniel nas covas dos leões, mas tinha que seguir o decreto, e foi inclusive estimulado pelos amigos, pelos colegas de Daniel, que ele teria que cumprir esse decreto, porque
porque decreto não poderia ser revogado nem pelo próprio rei. E Dario, muito sentido por isso, acabou pedindo que Daniel colocasse lá, né, na cova dos leões. Imagina, os leões estavam lá famintos, tinham ficado muito tempo sem se alimentar, e claro que qualquer pessoa que surgisse ali, ou qualquer coisa que surgisse, do jeito que os leões estavam, seriam devorados em questão de segundos. Mas não foi o que aconteceu com Daniel. No outro dia, quando Dario foi lá e chamou Daniel 2 vezes, ele apareceu íntegro, né, sem um arranhão, e disse que Deus tinha mandado os anjos do Senhor para... Deus tinha enviado os anjos para fechar a boca do leão. Você imagine como era a fé, né, de Daniel por Deus, que ele acabou não sendo atingido de jeito nenhum por leões famintos que estavam ali à espera de uma caça. E Dario, a partir dali, né, teve uma grande estima por Daniel e acabou pedindo que todos eles glorificassem o Deus de Daniel, tanto como ele glorificava, com todo aquele respeito, e acabou colocando na cova dos leões os próprios colegas que tinham denunciado Daniel, junto com seus familiares, e foram todos devorados pelo leão. Então, isso aí, na verdade, assim, é um ato muito grande de fé, né? É o que falta hoje na humanidade. Acreditar não só naquilo que vê, mas passar a acreditar também no que não vê. Porque Daniel foi muito jovem para uma outra área, longe dos familiares dele, longe da vivência dele diária, onde todos tinham o mesmo conceito de conhecimento, né? De respeito ao Deus, o Deus de Moisés, que era na época. E ele foi colocado em uma terra estranha, com pessoas estranhas, com pessoas diferentes, e mesmo assim não perdeu nunca a sua fé em Cristo. Manteve a sua integridade, manteve a sua confiança em Deus, e nada abalou a sua confiança, porque ele se manteve mesmo perante a morte, firme e forte, ali na confiança com Deus. A confiança era tanta que ele ultrapassou, né, aquela parte da morte que seria fatal para ele, e ele sobreviveu. Então, pelo fato de Daniel ser uma pessoa tão jovem, poderia acabar até mudando sua atitude pela sua mudança de ambiente, né? Saiu do seu ambiente familiar, de toda a sua estrutura que tinha, do seu conceito, do seu Deus, e foi para uma área descrente, onde não conhecia ninguém e onde ninguém acreditava e nem conhecia o seu Deus. Mas ele se sobrepôs, ele superou todas as expectativas, ele fez grandes coisas, ele fez grandes realizações, porque ele tinha confiança em Deus, porque ele acreditava nisso. E ele, sempre na humildade, né, sem querer nada em troca de tudo que era ofertado, fazia tudo só para que todos conhecessem que quando se acredita no Deus dele, se tem então uma plenitude de vida que é difícil até de muitas pessoas acreditarem. E ele se manteve firme e forte ali naquela fé. É o que nós devemos ter, né? Devemos ter sempre fé, não importa em que situação nós estejamos, não importa por qual problema estejamos passando, mas quando você entrega nas mãos de Deus, com certeza, né, que ele vai enviar um anjo para fechar essa boca dos leões e para dar a sua vitória, como Daniel saiu vitorioso. A gente precisa mais ter essa credibilidade, a gente precisa mais colocar, né, nosso coração nas mãos de Deus e passar a ter por ele a estima que muitos tiveram naquela época, né? Que muitos até que
porque Daniel não conviveu com Cristo. Muitos depois de Daniel, sim, mas Daniel não. Daniel teve o ensinamento de Moisés, que antecedeu a vinda de Cristo. Mas mesmo assim, ele manteve a sua fé, ele manteve a sua fidelidade à conduta, né? A tudo que foi orientado por Moisés, que estava ali intercedendo a vinda do Cristo Salvador, mas que Daniel se manteve firme e forte durante todo esse período. Daniel passou um longo tempo, longos anos, longe de sua família, depois de muito tempo, né, que ele saiu na adolescência e depois de muito tempo que ele veio reencontrar sua família, já idoso, mas mesmo assim, crente na sua fé, sem reclamar, otimista de que um dia chegaria lá como chegou. Né? Não se tem grandes relatos dos finais, mas o que se sabe é que ele, no final, já idoso, chegou para ficar com pessoas da sua família que ainda estava viva, porque ele ainda era exilado lá na Babilônia, nos palácios, trocando de reis e reis, e ele lá sempre prestando o seu serviço, que na verdade deveria ser, naquele período, o seu propósito, né? O propósito dele era estar ali, para divulgar entre aqueles reis que cada vez passava, que ia mudando de rei a rei, para estar, né, ensinando a eles, né, que existia um Deus lá em cima, que eles não eram nada daquilo como eles pensavam, e os que eram sábios para eles não eram tão sábios assim, que ele tinha que acreditar que tinha um sábio maior, e Daniel estava lá para provar isso, que era Deus, né, que estava sendo usado através de Daniel para poder orientar a esse povo descrente que não conhecia a realidade de Deus em nossa vida. Que a gente passe então, né, a dar mais credibilidade, a ter mais fé, a fortalecer a nossa fé. Todos nós, né? Eu, vocês e todos nós. Porque quando a gente passa a ler a Bíblia, os capítulos, a gente vê que esses homens de grande fé tiveram os grandes feitos na vida, tiveram os grandes propósitos, e a nossa função é essa aqui, né? Todos nós temos aqui um propósito de vida, como eles tiveram. Tenham uma boa tarde, hoje é sol, reflitam aí em Daniel, né, na cova dos leões, né, que teve uma grande superação, um milagre na vida dele, mas ele já previa esse milagre porque a fé dele era mais forte do que tudo. E Deus só pede isso pra gente, que a gente tenha fé e confiança. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, até a próxima.